Precisamos falar de Miraildes Mota, a formiga. Nós sabemos que o futebol feminino, principalmente no Brasil, vive uma crise sem precedentes, uma crise que não termina, uma crise infinita. O futebol feminino no Brasil é utopia, infelizmente, porque nós temos condições de estar numa situação muito melhor do que a gente tem atualmente. E a Miraildes vai para a sua 7ª Copa do Mundo. Você tem noção do que é isso? 7ª Copa do Mundo. Aos 41 anos de idade, ela foi a jogadora que mais vestiu a camiseta da seleção brasileira. Mais mesmo do que o Cafu, nosso pentacampeão. Miraildes, a formiga, aos 41 anos de idade, já desbravou o Brasil, o interior do Brasil, o interior de São Paulo. Hoje joga no Paris Saint-Germain da França. Jogou já em diversas equipes do futebol dos Estados Unidos. E hoje vai tentar desbravar novamente uma Copa do Mundo. A sua 7ª Copa do Mundo com a camiseta da seleção brasileira. Uma garota negra, uma mulher que já sofreu muito preconceito na vida, deve ter sofrido ainda muito mais por ter sido uma jogadora de futebol. Você tem noção do que é isso? Miraildes, uma volante, uma meio-campista de extrema qualidade, de raça, que não perde uma bola e que parece que corre como se tivesse os seus 20 anos de idade, mesmo com 41 carregando nas costas uma pressão enorme de ser negra, de ser mulher e de ser jogadora de futebol. E Miraildes é um grande exemplo para todas as mulheres do nosso país. Todas as mulheres e todas as garotas que um dia pensam em ser jogadoras de futebol. E também as que pensam também em vencer na vida, em ter o seu equilíbrio profissional junto com os homens. Algo que dificilmente acontece na época em que nós vivemos, principalmente não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Mas podemos falar um pouquinho do futebol feminino no Brasil, que não decola. E por que não decola? Por causa de um técnico que acha que a Jamaica fica na África? Pode ser também, né? Estamos falando de Vadão, que hoje na entrevista coletiva soltou essa pérola maravilhosa. Pode ter se enganado? Acontece. Eu sei o que significa você falar ao vivo. Às vezes a gente comete algumas gafes, mas ele poderia ter sido consertado na hora ou então logo na sequência por algum assessor, o que acabou não acontecendo. Mas Miraildes da Mota pode salvar o Vadão, porque ela pode fazer uma Copa do Mundo espetacular e ajudar a seleção brasileira, quem sabe, a conquistar mais um posto impossível no futebol. Vivemos uma crise institucional na seleção brasileira feminina, que não vence há muitos jogos. E por quê? Porque não existe comando. A gente sabe disso. Infelizmente, precisa de estratégia, de tática, para enfrentar um futebol feminino que no mundo inteiro já começa a dar sinais de profissionalização, principalmente nos países nórdicos, na Austrália, na China e principalmente nos Estados Unidos, já de longa data, desde o início lá da década de 1990, até mais, começou antes do que o futebol masculino. Chegou a hora da gente dar valor para essas mulheres, mas essas mulheres não vão ganhar o seu valor se a gente não colocar elas na mídia. Então por isso que esse vídeo também está sendo importante, porque nesse exato momento as mulheres vão ter divulgação, e sem divulgação não tem patrocínio. É o que sofre, principalmente aqui, o esporte amador no Brasil. O basquete, o vôlei, o handball, o hóquei inline, que tem uma grande capacidade, que eu posso falar porque eu desbravei também o Brasil acompanhando aí todas essas equipes. A gente não tem patrocínio, a gente não tem investimento. Mas esse investimento só vai vir se tiver audiência, se tiver investimento televisivo, da mídia, jornal, rádio, televisão, TV fechada, twitters, perfis falando, canais no YouTube. Quanto mais gente falando da seleção feminina, com certeza elas vão ser notoriamente chamadas para, quem sabe, um patrocínio maior. Não adianta ficar, infelizmente, nas costas da CBF, que a gente sabe muito bem o que ela faz, né? Que nossas mulheres sigam o exemplo de Miraildes. Jamais desistam. Miraildes, formiga, um beijo para você. Vamos lá, mais uma missão que vai ser cumprida por você e com muita categoria.